Você sempre vai estar do lado errado e você não vai nem saber o porquê. Sua mente, ela é um cativeiro muito pior do que o cativeiro que você pode ter vivido numa pandemia. Toda vez que você se vê com medo de alguma coisa, que você se vê evitando aquela coisa, ela não parece piorar, aumentar, ficar mais forte. Por que eu digo isso? A nossa tendência a ficar aprisionado nos problemas em que a nossa mente nos rege é justamente esse. A gente se apega na ideia de que a gente não pode alguma coisa. O seu córtex pré-frontal, responsável pelas suas escolhas, flexibilização e qualidade de atividades, quando ele está sobrecarregado, ele não sabe escolher bem. Por isso que quando a gente brinca dizendo que quando você está bem, você precisa se expor mais a atividades diferentes, a desafios, a estresses de pico que vão te levar a evoluções, é diferente de um estresse crônico que sobrecarrega esse córtex, que aí te coloca no negativo, que é onde você precisa criar uma redução de danos, se manter as suas decisões que você fez quando você estava tão legal. Tenho certeza que você deve ter passado por um período meio caótico aí na pandemia, né? Pois é, eu também. Tava terminando de estudar. Tava entendendo meu caminho, entendendo as coisas que eu precisava. E eu não era e nunca fui a pessoa de falar em redes sociais. Pelo contrário, hoje em dia minha noiva brinca comigo, ela fala que eu era low profile, né? A gente se conhece há 8 anos, eu e ela. E ela sempre disse que era muito difícil me achar, porque eu nunca tava com alguma rede social bem trabalhada. Eu sempre sumia. E ela é fotógrafa, ela liga, ela se importa, porque tudo pra ela é arte. E foi isso algo que eu sempre admirei. Mas falando sobre 2020, retornando para esse processo, retornando para as dificuldades que eu sei que você também passou, vamos falar desse limbo da mente. Você sente que você conseguiu sair do limbo que você estava até agora? Ou de lá até aqui? Ou será que você só foi acumulando os processos, sabe? A vida pulou. Pum, tô aqui no vídeo da Helena. Pum, tô aqui tentando entender mais sobre o que tá acontecendo. E aí você cai quando você tá sensível, quando você não tá bem, em se sujeitar a suscetibilidades de pessoas manipuladoras, né? Então você começa a acreditar que existe uma grande virada de chave, que vai existir o emprego perfeito, que vai existir o relacionamento perfeito, que vai existir o processo perfeito. Não vai. Mas cara, isso é tão legal. Vou te contar um pouquinho da minha história hoje. Eu nunca fui a pessoa que conversa. E eu tô conversando com você aqui hoje. E a gente tá falando sobre isso de medos, né? O meu maior medo na minha vida é fazer isso que eu tô fazendo agora. Tô me expondo. E lembra quando eu falei com você? Tome decisões, se exponha quando você tá bem. Então você pode ver pela minha cara que tá tudo certo. Isso é legal também. Mas eu era a criança que se escondia atrás da mãe. E você também deveria ser uma criança que poderia ter suas dificuldades. Dificuldade em pedir uma água. Ou você até tinha facilidade demais. A dificuldade era ficar quieto. Que eu passava isso com a minha irmã, que era o contrário de mim. E ainda é. Mas isso também é legal. Quando a gente fala sobre o medo, de uma forma profunda, de uma forma cognitiva, ele cria um processo inconsciente na nossa mente, onde, lembra daquele córtex pré-frontal? Além dele ficar sobrecarregado e a gente não se colocar na escolha, ele também acaba ativando o processo do piloto automático, que toma conta do seu cérebro quando você não está bem para, na consciência, você tomar atitudes do presente. Então, se esse inconsciente está bem formulado, e ele pensa, meu Deus, isso é tão importante, esse medo, ele é tão importante, que eu preciso ficar em alerta com ele. Então eu ficava em alerta para tudo que envolvesse conversar. E você deve sentir isso, que quando você tem medo de alguma coisa, aquilo aumenta. Porque querendo ou não, para o seu cérebro ficar em alerta, ele enxergar aquilo como algo tão importante, ele cria uma rede de neuroplasticidade. E nessa rede, ele aprende o que fazer com aquele gatilho
físico, sensorial que está sendo mandado a ele. Medo, angústia, relei no fogo, putz, tem que fugir. Tudo isso é captado. E aí você responde de uma outra forma. E aí no inconsciente, você acaba pegando essas situações e repetindo. Então, se você fica com tanto medo daquilo que você não pode ver, não pode ver, não pode ver, ele fica, nossa, isso é tão importante que a gente precisa prestar atenção nisso. E ele começa a ver tudo que tem a ver com isso. E quando você para observar, você está embolado numa rede de percepções que você criou pelo medo. E aí, se você tem medo de errar, você inconscientemente, por conta desse foco que você criou, você se fecha. Você acaba criando isolamento e você erra. E aí você acabou de fazer o que você mais tem medo. E na pandemia eu tive que fazer um exercício muito importante. Tive que fazer um exercício de enfrentar meus medos. E quando a gente fala sobre enfrentar os medos, as pessoas entendem uma coisa tão maluca, não é? É como se a gente precisasse enfrentar os medos batendo no peito e falando, vem, que é meu. E não é assim que funciona. Às vezes as coisas estão um pouco mais rasas do que fundas. A gente quer tanto achar a raiz do problema. E não tô dizendo que você não deva procurá-la. Mas quando você já entendeu, não fique procurando 2, 3, 4 raízes. Entenda que às vezes o problema vai começar a estar debaixo do seu nariz. Tão perto, né? E por que eu tô falando sobre isso com o medo? E sobre o quanto a sua própria mente é seu próprio cativeiro depois da pandemia. Porque é o seguinte, sempre que você parar pra pensar em relação às coisas que você quer realizar, as coisas que você quer pra você, as questões dos seus sonhos, você precisa se aprofundar nesse processo. De começar a enxergar o que tá na tua frente. De facilitar a tua vida, no que é realmente essencial. E quando a gente para pra enfrentar o medo de fato, que é isso que eu tô tentando ensinar pra você, não é o momento de você ficar na loucura do teu emocional. Cavando, procurando culpados, porque muitas vezes você tá tentando curar problemas que não foi você quem causou. Então nesse momento, quando você percebe isso, tudo fica um pouco mais fácil. Porque enquanto a gente tá sendo o próprio carcereiro na mente, as coisas são mais complicadas. Eu sei que são. Parece que tudo é mais difícil, que tudo é caótico. Eu sei como é. Pra eu lidar com isso, eu precisei começar a tomar um café com a minha dor. E olha que interessante. Sempre que você se pegar pra você observar o teu medo, como se ele fosse um colega, sem evitá-lo, fica muito melhor. Vou te dar um exemplo mais claro. Quando a sua mãe fala pra você que você não pode gostar de alguém, que você não pode sair com alguém, que você não pode falar com alguém ou não pode fazer alguma coisa, não dá mais vontade de fazer? E por que você fica o dia inteiro chorando? Por que você passa o dia inteiro reclamando, passando mal, triste? Porque você evita. E o cérebro parece você. E aí se você fica, ai, vou chorar agora, não posso chorar, tô ocupada, eu tenho que fazer outras coisas. E aí passa o dia, vai pro banho. Tá no banho, vem vontade de chorar, não posso chorar. Peraí, vou dormir. Aí vem, vou deitar, não posso chorar. Quando você vê, você tá há meses evitando o seu choro. E se você sentar com ele, aqui, no sofá da sua casa, e chamá-lo pra conversar com você, e falar, eu vou me permitir chorar, eu vou permitir que isso venha, eu vou permitir que isso chegue, fica tão mais fácil. Às vezes o choro nem vem. Você pode estar me falar, Helena, eu fiz isso e o choro não veio mesmo. Tem algo de errado? Não. Tem algo certo. Pare de evitar as coisas que o seu corpo tá dando os sinais que ele precisa sentir. Porque você aprendendo isso, você vai aprender a sair do cativeiro que a sua mente é. A maior base que eu posso te dar agora é que, querendo ou não, ser adulto, ser responsável, mudar a sua mentalidade, seu comportamento, não é algo que você vai conseguir fazer evitando as coisas. Helena, eu tô com medo da crise de ansiedade. É exatamente por isso que algumas crises matam. A gente fica, não quero, preciso sair disso. E
quando a gente vê, a gente já perdeu um amigo, um colega e até nós mesmos. Então esse papo ele é pra ser mais consciente. Tem ciência, mas também tem um lado terapêutico. E se você tem vontade de conversar comigo, de ser meu paciente também, faça a nossa triagem, que vai estar na nossa descrição. Não vai ter nenhum problema. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai te tratar muito bem. E acompanha mais o nosso Instagram e TikTok, porque os conteúdos diários são assim, feitos pra você. Mas olha que legal, você enfrentando tudo isso, você entendendo, você deixando a crise vir, você sai da massa. A indústria farmacêutica quer que você tenha medo das suas emoções, quer que você tenha medo dos seus sentimentos. É assim que ficamos depressivos, é assim que criamos ansiedade. Porque você não coloca a sua ansiedade no seu desconforto, você não coloca o seu medo no seu desconforto, você não coloca as suas dores emocionais no desconforto. Porque o emocional ele é um pico que se vai com o tempo. Se alguém gritar com você na rua agora, provavelmente você vai ficar irritado ou irritada. E você não vai querer lidar com aquilo, mas logo depois, um dia depois, você vai dando risada. Fala, nossa, caramba, o que foi isso que acabou de acontecer? E passou. Agora, o sentimental, ele é um estado. Ele fica com você, né? Como o amor, ele pode crescer ou ele pode cair. Então eu te falei que eu ia falar um pouco mais sobre mim. Em 2020, na pandemia, a minha mãe trabalhava e trabalha até hoje, na UTI. Eu via ela lidando com coisas e com mortes todos os dias. E é óbvio que eu ficava ansiosa com isso. Eu ainda estava estudando. Eu ainda tinha 19. Hoje eu vou fazer 25. Tem uma grande diferença. E eu me sentia vulnerável. E eu não me permitia. Assim como talvez você não possa se permitir. Eu tinha medo da minha crise. Tinha medo do medo. Tinha medo do choro. Tinha medo de tudo. E foi então quando eu parei para observar. Convidei eles para sentar comigo, para tomar um café. E eu vi que eu não tinha nada para chorar. E quando eu tinha, eu começava a deixar sair. Ah, mas eu tava na rua. Me dá um momentinho só. Era apenas o acúmulo de tantos anos não escutando meu próprio corpo, precisando que isso fosse embora. Com o tempo isso parou. Hoje em dia eu não choro mais. Não de tristeza. Também queria isso pra você. Talvez esteja complicado agora. Talvez você não esteja conseguindo entender o que eu falo com clareza. Talvez você esteja achando bobeira. Mas quando eu digo que eu entendo o que você sente, não é por conta dos meus diplomas, que se você já me segue, já entra no Instagram, você sempre vê na minha parede, nos meus vídeos. Eu sempre falo das minhas especialidades, da minha outra graduação que está sendo feita agora. Não é isso que me faz te entender. Isso me faz ajudar a criar uma rotina para uma solução, para um problema, que talvez seja social, mas que você também precisa olhar para você. Então, eu entendo. E eu também saí desse lugar. Também saí desse local. A minha mente hoje, ela não é um cativeiro para eu viver, mas ela é uma aliada. E isso vem me fazendo perceber outras situações. Hoje em dia eu quero abrir uma outra empresa. E você vai conseguir acompanhar isso aqui. Eu quero casar. Eu noivei. Eu moro sozinha. Minha empresa inicial deu muito certo. E eu já tinha tentado tanto. Mas foi porque eu sentei com o meu medo. E a gente bateu um papo dolorido. Que legal ter esse papo com você. Espero que você se inscreva aqui. Vão ter vídeos semanais. Porque pra mim essa fala, ela é poética. Espero que seja pra você também. Quando eu era adolescente eu adorava poesia.
eu escrevia. E posso trazer aqui algumas coisas de quando eu era adolescente. 10 anos atrás. Mas olha, uma coisa eu posso dizer pra você. Essa paz, essa rotina, essa luz aqui, esse trabalho é pra você. Então, que esse vídeo te encontre quando você estiver precisando dele. Saia do cativeiro da sua mente.